Olá, irei apresentar para vocês o trabalho de tópicos avançado em banco de dados sobre a técnica de agrupamento K-means. Os integrantes do grupo são Diego Victor, Jean Silva, Augusto Andrade e eu, Rafael Avelar. No decorrer da apresentação, iremos falar sobre a técnica de agrupamento K-means, sua aplicabilidade no mercado de trabalho, apresentar ferramentas e, ao final, mostrar um experimento prático na utilização do algoritmo. A ideia do algoritmo K-means é fornecer uma classificação de informações de acordo com os próprios dados através da similaridade. Essa classificação consiste em analisar comparações entre os valores numéricos dos dados. Dessa maneira, o algoritmo vai fornecer uma classificação automática, sem a necessidade de nenhuma supervisão humana, ou seja, sem nenhuma pré-classificação existente. Por causa dessa característica, o K-means é considerado como um algoritmo de mineração de dados não supervisionado. Na fórmula apresentada, temos o J como função objetivo. O K é o número de clusters, o N o número de casos, X o caso I e o C como centroide do cluster em questão. Juntos, X e C formam a nossa função de distância. Ou seja, o algoritmo particiona objetos de dados em K grupos, onde cada observação pertence ao grupo mais próximo da média, também conhecido como centroide. Agora vamos falar um pouco sobre o algoritmo. A primeira etapa é definir a quantidade de centroides. Existem alguns métodos usados e bem aceitos no meio científico para indicar a quantidade ideal de clusters. Em seguida, escolhemos onde os centroides serão colocados. Pode ser aleatoriamente ou em um local específico no espaço de dados. Nesse momento, se inicia o processo de iteração, onde é calculada a distância entre cada ponto e cada centroide. A próxima etapa é atribuir objetos ao seu centroide mais próximo. Logo depois se calcula novas médias para os centroides e os reposiciona dentro do espaço de dados. Este processo se repete até a quantidade definida de iterações ou quando o resultado se estabiliza e não surge nenhuma mudança nos cálculos. No GIF ao lado, podemos perceber o que acontece durante a execução do algoritmo. Agora vamos demonstrar como funcionaria em uma forma mais didática através da ferramenta Orange Canvas. Então, eu vou estar aqui abrindo o Orange Canvas, vou mostrar para vocês que a nossa base de dados está vazia. Então, vamos popular essa base de dados com esses pontos que podemos considerar inserções no nosso banco de dados. Então, seria aqui os nossos dados. Vou preencher aqui, populando a nossa base. Então, a gente temos aqui então esses registros na nossa base. Vou aqui agora abrir, vocês vão perceber que agora está populada com 335 registros. Então, agora é a aplicabilidade do algoritmo. Bom, o software trouxe aqui para a gente já 3 números de centroides. Então aqui eu já posso até predefinir o local que eu quero que ele comece o algoritmo, conforme eu tinha dito na explicação. Eu posso escolher onde eu quero que comece, mas eu vou pedir para randomizar para minhas posições. Randomizou, vou começar a fazer os cálculos. No primeiro momento ele vai fazer o cálculo e vai mover o centroide. Notem que ele moveu centroides, mas o que acontece? Ele ainda não redefiniu os grupos. Então aqui a gente consegue perceber já antes mesmo dele fazer qualquer cálculo que essas informações, esses dados aqui que estão no grupo vermelho, né, no cluster vermelho, ele vai passar a ser do azul, olha só. Aqui, do azul. Então ele vai ficar fazendo cálculos e redefinindo os grupos até que não haja mais nenhuma diferença nesses cálculos, nessas médias, e vai se estabilizar. Então fica estático. A partir desse momento já não há mais nenhuma iteração, não há nenhuma mudança, então ele para. Esse aqui é nosso dado final, após o algoritmo termina de fazer a análise. Então, a partir desse momento a gente já pode voltar para a apresentação. Bom, vamos falar agora sobre a aplicabilidade no mercado de trabalho. Com o tempo, o acúmulo de dados se tornou iminente. Isso fez com que empresas começassem a analisar esses dados em busca de informação e conhecimento, tornando assim cada vez mais consistente o apoio na tomada de decisões. Já nas ferramentas, depois de intensificadas pesquisas na área de desenvolvimento de algoritmos para soluções com mineração de dados,
existe uma boa oferta de ferramentas em ambiente livre e gratuito para a aplicação de técnicas de agrupamento, sendo elas o ECA, o Orange, RapidMiner, Tanagra e entre outras. O experimento vai ser consistido em apresentar uma forma simples e rápida como seria o processo de aplicação do K-means sobre uma base de dados. A base de dados que será utilizada possui origem de um trabalho de conclusão de curso que possui foco no levantamento de informações no cenário vacinal. A base de dados possui aproximadamente 1.500 registros que foram coletados através de uma pesquisa quantitativa. Irei demonstrar um exemplo de como poderia ser feito o processo de transformação desses dados e em seguida analisá-los por meio da ferramenta SPSS, fornecida pela IBM. Então, a gente vai vir aqui na tabela sem tratamento, onde vocês vão ver aqui que eu tenho os dados aqui que ainda não foram tratados, eles estão ainda com o formato que veio do questionário. Então eu tenho aqui a pergunta, você tem conhecimento dos riscos de superdosagem da vacina? Então eu tenho totalmente, nenhum e parcialmente. O que a gente precisa fazer? Classificar essas informações antes de passar para o algoritmo, ou seja, aplicar o tratamento dessa informação. Então a gente define aqui que o totalmente ele vai passar a ser, ao invés de totalmente, ele vai passar a ser o valor que a gente definiu ali para ele na classificação. Então aqui já está totalmente 1. Então a gente pode aplicar, substituir tudo, substituir os 295 registros. Então vai fazer isso aqui para todos os registros. Devido ao tempo, eu já tenho aqui uma base pronta. Vocês podem ver aqui, ó, já está tratado. Então a gente já passa ela aqui para o software para poder aplicar o algoritmo. Então a gente vem aqui em análise, classificar clusters de K-médias. Já escolhi aqui perguntas que são pertinentes, que têm ligações umas com as outras. Defini o número de clusters, defini o número de interações, que no nosso caso 10 é mais do que suficiente, já que a nossa base de dados não é tão grande. Então aqui a gente já pode fazer a análise. Ele fez a análise aqui, trouxe para a gente as informações. Bom, vou passar bem rapidamente devido ao tempo. Alteração em centro de cluster. Aqui a gente percebe que o quê? Ele nem passou da 7ª interação. Na sexta iteração ele já não teve nenhuma alteração em centros de clusters, que é, de forma visual, o que vocês viram aqui no Interactive Games, que você tem essa versão final. Não existe mais nenhuma movimentação, não tem mais nenhuma iteração, então ele para de fazer a análise e ele termina as iterações. Então agora a gente vai aqui para as análises finais, que são as mais importantes, que é a análise das informações. Bom, a gente vai abrir aqui então o classificador, né, dadas perguntas, para a gente poder entender o que significa aqui esses dados. Então aqui a gente teve os 3 clusters, a gente pode ver que são 3 perfis diferentes de pessoas, onde você considera importante receber vacinas, independente do perfil aqui, constando que sim. Então, independente da pessoa, sim, as pessoas julgam importante receber vacina. Você acompanha regularmente as datas de vacinação? Então, nas datas de vacinação, o que a gente já consegue inferir aqui? No 3, 3,4 raramente, ou seja, a gente sabe que agora que o perfil 3 são as pessoas que raramente acompanham a data de validade do cartão de vacina. Já o 2 e o 1, ele está mais aqui próximo do 2, o que implica que quase sempre. Então, ele está sempre ali acompanhando as vacinas, sempre em dia. Com qual grupo você pertence? Aqui a gente consegue ver que o grupo 1 são um grupo de pessoas que têm uma idade mais alta, 4,7, 41 e 50 anos. Já que o 2 e o 3 estão por volta entre menor de 18, 18 e 21, mas aqui está mais para o 18 e 21, 1,8 e 1,9. Você já perdeu seu cartão de vacina, está levando aqui para que as pessoas do grupo 1, que tem a idade entre 41 e 50 anos, eles já perderam o cartão, 1,3 aqui, ó, sim, 1 do cluster 2 e 3 já está mais próximo do 2, ou seja, não perdeu o cartão de vacina. Isso a gente consegue inferir o quê? Olha só, você encontra dificuldades em armazenar o seu cartão de vacinas fisicamente? 1,3 sim, ou seja, a pessoa que já perdeu aqui, ó, ela tem dificuldade de armazenar o cartão dela. Isso é muito interessante, porque implica que se a pessoa já perdeu, ela tem dificuldade em armazenar o cartão. Outro dado que a gente pode ver aqui também que é interessante, que independente das pessoas que perderam ou não, olha só, você já perdeu o cartão de vacina? Não, esses 2 grupos aqui não. Quantos dados que a gente tem aqui? Olha só, 558 e 850. Ou seja, por volta aqui de 1.300 dados,
do total de registros, as pessoas não perderam o cartão e mesmo assim julgam importante ter a digitalização do mesmo, pois é algo que seria interessante para todo mundo. Então, finalizando aqui essa análise devido ao tempo, tem aqui as referências de onde foi tirado todo o conteúdo, as ferramentas utilizadas, e muito obrigado.